finados chegando, como a pessoa entra no cemitério, como a Legal, pessoa sai do cemitério, para quem já é médium, para quem frequenta uma casa, ou para quem não é médium, não conhece a religião e quer saber como se proteger para não estar trazendo energias negativas. Gente, entendam uma coisa, o cemitério não é o que todo mundo pensa. O cemitério é o lugar onde se encontra paz e não coisas ruins. Tá? Coisas ruins tem em todo lugar. Porém, quando existe uma concentração muito grande de pessoas lá dentro, como vai ser no dia de finados, que é bastante gente, e muita gente, às vezes, chorando pelos entes queridos que se foram, e às vezes até chamando por eles, acaba tendo tudo isso. Não são seres maldosos, são o quê? Eguns. O que são eguns? São pessoas que desencarnaram e ainda não aceitaram o plano espiritual, estão presos aqui na Terra. As coisas materiais, as pessoas, a família. Ah, mas acontece com todos? Não, não acontece com todos. Tá? Isso vai muito também da família. É difícil perder? É difícil, a gente entende a dor. Porém, precisamos entender que quando Deus resgata os filhos, ou quando o filho faz a passagem, ou morre, como preferirem, ele tem uma missão a cumprir no plano espiritual. Ele não simplesmente morreu. Ele tem uma missão a cumprir no plano espiritual. Então, se as pessoas que ficam aqui ficarem chamando, invocando, chorando, o que vai acontecer com essa pessoa que desencarnou? Ela não vai conseguir se desligar do material e ela não vai ter força também para ficar aqui e ajudar, porque ela ainda não é um ser espiritual evoluído e com sabedoria para poder ajudar alguém. Então, um exemplo, você está passando por uma situação muito difícil e por um ente querido seu partiu, né? E você começa a chamar e pedir a proteção. Ele não tendo toda essa evolução espiritual, ele vai tentar de todas as formas te ajudar. Porém, ele não vai conseguir fazer isso. Porque ele não tem o quê? Ele não tem o entendimento espiritual. E também ainda não tem força. Então, quando ele começa a tentar ajudar, ele acaba atrapalhando. É o caso de quando, às vezes, você vai em algum lugar e as pessoas falam, olha, você tem um Egum te acompanhando. Você tem um espírito. Às vezes, existem alguns lugares que confundem os espíritos malignos com eguns. Eguns são espíritos bons que ainda não entenderam a espiritualidade e acabam encostando e tentando ajudar e acaba atrapalhando, porque como ele tenta ajudar e ele não consegue dar essa ajuda, ele fica aflito e começa a chegar mais perto, a abraçar, a fazer tudo isso, e ele acaba atrapalhando em vez de ajudar. E para ele também é ruim, porque ele vai se sentir inútil. Ele está tentando ajudar e não está conseguindo fazer o que precisa. Então é muito importante que a gente entenda essa parte, mas isso mais aprofundado vai ficar para uma outra live, é um assunto bem amplo e bem interessante. A gente já pode, né, Gustavo, Sim, colocar em pauta tudo isso para a gente estar falando, mas assim, vamos aí o que você pode fazer para se proteger no dia de finados, ou no dia que você vai num enterro, alguma coisa assim. Primeira coisa, chegou na porta do cemitério, peça licença ao Exu, dono daquele cemitério, e peça licença, e peça a proteção do senhor Omulu. Vai chegar e vai falar, senhor, dá licença de entrar em seu campo santo. E aí você vai pedir para o Omulu, para que quando você entre, ele te proteja na entrada, na permanência e na saída. Para que nada de energias pegue você e que você leve para sua casa. E na volta, quando sair, tá? Virem de costas para a rua, movimento entrelaçado os dedos para baixo. Aqui eu deixo tudo que eu encontrei. Tá? As pessoas que são umbandistas, as pessoas que vão em terreiros, pode fazer isso. As pessoas que não frequentam terreiro e que acham que não precisa falar tudo isso, ou que vão esquecer na hora de falar, porque são nomes diferentes, fácil.
Coloque um chapéu na cabeça ou uma moeda e um esparadrapo no umbigo e se proteja. É onde geralmente vêm os ataques, tá? Os filhos de Umbanda que conhecem e que fazem esse ritual que eu falei, não precisa nem do chapéu e nem da moeda do umbigo. Mas as pessoas que não lembram dos nomes e como entrar e como sair, não tem que falar nada. A única coisa que você precisa falar é, com licença, entrou na hora de sair, muito obrigado. Apenas isso, tá? Então, o finados chegando, a gente colocou isso em pauta no começo, né, Gustavo, que é bem interessante para as pessoas, mas como eu disse, a maldade está fora do cemitério, tá? Dentro do cemitério é o lugar que, se você precisar refletir um dia, tente entrar num cemitério e refletir lá dentro para você ver a paz. Ah, uma coisa muito importante. Gente, por favor, não fiquem olhando fotos e lendo nomes em túmulos. Vocês vão atrair espíritos para perto de vocês. Isso é o mais importante que estava passando despercebido, mas é o mais importante. Não olhem fotos e não leiam os nomes, a não ser que seja da família de vocês.